Amada iglesia, con la paz del Señor Jesús. Muy importante nuestro estudio de los martes. Nuestro estudio, estamos ahora en la cuarentena, estamos en una conferencia en que cada día estamos hablando de un tema, cada martes, cada estudio. Quero felicitar a usted que está honrando al Señor. La visión que Dios nos ha dado é que cada uno desde su casa, adorando a Dios, la familia, concentrar lo que Dios me ha llamado la atención, é que su pueblo no le está adorando. Falta concentración, adoración, reverencia, atención. Por favor, tome su asiento em sua casa, aí pode curvar a cabeça e oremos. Padre eterno, te damos graça neste momento em que com reverência, com atenção, nós nos dedicamos a servir-te em espírito e em verdade. Que cada servo tuyo, que cada igreja, jovens, senhoras, senhores, adolescentes, niños, possam adorar tu nome e aprender tu palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus bendiga a cada um de ustedes. Estamos em um tema muito contemporâneo de nossa atualidade, a quarentena. E encontramos que a quarentena, primeiramente, se encontrou na Bíblia. Foi determinado por Deus a Noé, quando Deus disse: vou hacer llover 40 dias e 40 noites. Tu entra en el arca com tu família. E é algo simpático, é o que está acontecendo. Entra em tu casa, esta tua arca com tu família, e aí adorar ao Senhor, fazer o que Deus manda. E 40 dias e 40 noites houve lluvia, foi a primeira quarentena bíblica. E estivemos observando alguns detalhes na classe passada, em que tem muita similitude com os dias da venida do Senhor Jesus, em que o povo estará desapercebido, descuidado, desatento. Mi querido hermano, por la compaixão de Deus, por la misericórdia do Senhor, tenha atenção, deixe seu celular de lado, deixe outras coisas, deixe aí tu tererê, tu mate, para a hora, para meditar em la palavra, coisas que não te quitem a atenção, é apenas 30 minutos de reflexão. Não temos o tempo em la igreja. Deus ha dado esse tempo porque muitas profecias dijo Deus ha permitido porque su pueblo vem na igreja e já estão apresentando um sacrifício apagado, apenas por la costumbre, apenas por um mandamento. Pero onde está a atenção? Al momento que hablamos com a pessoa, deixamos de lado seu celular, suas coisas e mirem os olhos, presta a atenção. Deus me chamou a atenção que muito de nossa gente não está adorando. Adora-lhe. Deus te põe 40 dias dentro de tu casa e aún não tem tempo para Ele. Estamos semelhantes ao povo de Israel. Mis queridos hermanos, aprovechemos. Então, o povo de Deus estava semelhante ao de tempo de Noé, desapercebido. Assim estará o tempo de las 10 vírgenes. 5 eram prudentes, 5 eram necios. E neste momento vamos passar para o outro estudo. Amém? Abra sua Bíblia em la quarentena de Moisés. É uma quarentena diferente. Quando Deus chamou a Moisés em Éxodo capítulo 24, versículo 18, disse: Moisés sube al monte 40 dias em la presença de Deus, em ayuno e oração, donde recibe as tablas de la lei escrita por el próprio Deus. Que privilégio! Mientras tanto, el pueblo se quedou abaixo del monte. E nós vamos ver como foi estes 40 dias de Moisés en la presencia de Dios y los 40 días que Israel pasó desperdiciando el tiempo y no buscaba a Dios. Pero qué simpático. Moisés entra en la presencia de Dios para adorar. Y dice la Biblia que
delante de los ojos de todo mientras Moisés subía. La gente se quedó fijando en él. Usted va a ver el texto ya enseguida, vamos a leer. Y la gente vio que una nube le ocultaba. Y el fuego de Dios se presentó. Y Dios habló y dice, entra. Y la gente vio y escuchó que Moisés entraba en la presencia de Dios. La gente veía la presencia de Dios en Moisés. Ellos observaron que Moisés estaba en la presencia de Dios para recibir los mandamientos para el pueblo que iría pasar 40 días en el desierto y después llegaría a la tierra prometida en Canaán. Un momentito, queridos hermanos, Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Siempre habrá dificultades, pruebas, luchas, dificultad. Pero las luchas, las pruebas es para eliminar a los débiles, a los que no confían en Dios. Porque si tú confías en el Señor, providencia habrá de parte de Dios para tu vida. Milagro va a suceder en sus negocios. Dios cuidará de los tuyos. Solamente dedica en las cosas del Señor y el Señor proveerá para ti. Milagros acontecerán, pero atención, milagros solo acontecem para aqueles que creem, para aqueles que esperam. Moisés entrou em la presença de Deus, uma nuvem lo ocultou, e Josué, su servo, se foi hasta uma parte del monte e esperava su Senhor Moisés. E, mientras tanto, também orava. É interessante que 40 dias e 40 noites estuvo Moisés em ayuno em la presença de Deus. Que alegria, que gozo estuvo Moisés em la presença del Senhor. E Deus dava-lhes los mandamentos para el pueblo. Que privilégio, que bendição. Ojalá que usted, mi querido hermano, hermana, joven, senhor, senhora, aproveite essa quarentena para que pueda meditar en las palabras, para que pueda aprender. Dios quiere hablar contigo. Dios permite este encierro para que tú lo dediques. 40 días sin trabajo, sin nada, y aún no tenemos tiempo. Moisés ocupó todos sus 40 días en la presencia de Dios. Estoy aprovechando la cuarentena para meditar más en la palabra. He aprendido más en esta cuarentena. He aprendido que Dios quiere hablar conmigo. Dios quiere hablar contigo. Dios tiene milagros para nuestra vida. Dios quiere hablar con nosotros. Dios está dando el privilegio en tu casa. Aquí estamos con el proyecto de la iglesia en línea. Igle Line, la iglesia en línea, conectado desde su casa. Lamentavelmente, muitos têm dificuldade de reunir-se com sua família, aún em sua casa. Que tenha você esse momento com Deus, momento com a família, adorar juntos, orar juntos. É tão difícil de entender isso. Quantas pessoas que hablam e aún têm dificuldade de convencer sua própria família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Mira, quantos que não se vão à igreja. Agora você tem o privilégio de trazer a igreja a tu casa, trazer mensagem desde tu casa, acomodado em tu sofá, adorando ao Senhor. Que privilégio! Moisés aproveitou a presença de Deus. Moisés se levantou com Josué, seu ajudante, e subiu ao monte de Deus. Que interessante! E no Éxodo capítulo 24, versículo 12, hasta el versículo 18, encontramos como foi a trajetória de Moisés e encontramos como foi a trajetória do povo de Israel. Mientras Moisés estava na presença dulce, agradável de Deus, sua presença não sentia nem hambre, sentia um bom momento para ayunar, não? Um bom momento para consagrar, um bom momento para alegrar-se em Deus, cantar, escuchar música em sua casa, adoração, aún se estás trabalhando em tua oficina, em tu coche, em donde tu estás, Deus selecionou esse momento para adorar. A quarentena sempre foi extendida porque o povo não guardava a quarentena. O governo exige a quarentena que a gente guarde conforme os decretos. Deus
quiere que se guarde la cuarentena observando la palabra. ¿No es muy similar? Ahora observemos qué pasó con el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo se sintió aburrido, cansado, estresados. Imagínate cómo tú estás pasando tanto tiempo. Ya no aguanto más en esta cuarentena. Hemos aprendido en la lección pasada que la cuarentena tenía dos propósitos principales. Uno es preparación. El otro es el cambio, lo que se viene después. Después de una cuarentena siempre tiene algo. Prepárate, porque después de esta cuarentena habrá algo nuevo para el mundo. Todo sistema cambia. En la iglesia, religioso, sistema econômico, social e todo o sistema. É necessário estar preparado para o cambio. Moisés passou 3 períodos de 40 e cada período de 40 anos foram áreas distintas. Los primeiros 40 anos Moisés passou em Egipto aprendendo a ciência de los hombres, de los príncipes em Egipto. Los outros 40 anos ele passou em Madian, treinando como pastor de oveja, onde tuve o privilégio de ter um encontro com Deus. E nesta quarentena tuve um encontro maravilhoso com o Senhor, onde pude ver Deus de la zarza, Éxodo capítulo 3, e pude aí ter um encontro maravilhoso. Aleluia. A outra quarentena foi guiando o povo en el desierto, aprendendo a voluntad de Deus. E Moisés, mientras estava en el monte adorando al Senhor e recebendo as tablas de la lei, el pueblo se sentiu aburrido, cansado e começaram a macanear. Começaram a perder a fé. E neste período de las cuarentenas, há muitas pessoas que vão perder a fé. Há muitas pessoas que vão desanimar. Há muitas pessoas que vão volver atrás. Muitos já não volverão à igreja. Sin embargo, há outros que vão a crer e vendrão e vão a receber a bendição. Assim é. Muitos se vão a cansar, pero outros se vão a conectar com Deus. O povo de Israel se quedou desconectado com Deus, mientras Moisés estava conectado. E mientras estava desconectado, aburridos, cansados, eles quiseram fazer um Deus. E chama a Arão e Ur e disse: haz um Deus para nós, para que nos guie, para que podamos ver. Porque Moisés se foi e não se sabe o que ha passado. Que tremenda incredulidade. Eles viram Moisés subir ao monte de Deus. Eles viram que o servo de Deus estava conectado com Deus. Eles viram a nuvem, viram o fogo, a voz de Deus. E agora eles querem um Deus fabricado por mano de homem. Então, disse a Bíblia que Arão pediu a eles que traga ouro e prata para ver o que podia ser, porque eram artífices para ser com suas manos. E a gente vas a dar-te conta na leitura bíblica que não exultaram em trazer prata e ouro. Uma parada. Para trazer para a igreja, para Deus, para diezmar e para ofrendar, encontramos muitas vezes quanta dificuldade. Mas para a macanada, a gente, sua plata se vai como água. E vamos ler um pouco o texto, se você pode acompanhar. Vamos a ler agora Éxodo, capítulo 24, versículo 12 al 18. Amém? Amén. Entonces, seguidamente vamos a estar leyendo Éxodo, capítulo 24, versículo 12 primeramente en adelante. Amén. Ahí donde estás en tu casa, acompañarnos con tu Biblia, con tu teléfono celular y leamos juntos. Dice así: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.
Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y último versículo que dice: Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches. Amén. ¿Ok? Muy bien. ¿Escucharon bien? Observaron la incredulidad del pueblo. Quería un Dios que ellos puedan seguir, que ellos puedan ver. Y justo el primer mandamiento: no tendrás otro Dios. ¿Verdad? No harás otros dioses. Dios ya sabía todo. Y ellos querían ver, los israelitas querían un Dios que ellos vean. Entonces, cuando Moisés viene lleno de la gracia de Dios, lleno de la unción de Dios, y que ve la primera cosa que Moisés ve. La Biblia dice que encontró con Josué en el monte, y Josué le dice: hay un ruido, un alarido, parece que de guerra. Y él dice: no, eso no es de guerra, la gente está cantando. Y cuando viene Moisés y levantó sus ojos y vieron justo un becerro de oro. Dios mío, 40 días para orar, para buscar a Dios, se desviaram, pecaram, macanearam. Quanto tipo de coisa hicieron neste período de tempo. A Bíblia nos dá certos detalhes. Imagina quantas macanadas muitas pessoas estão fazendo neste período. Ocupando sua mente solamente com pensamentos e atitudes. E não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar. Não tem tempo. Não consagra. Nós hemos observado sobre o altar de adoração. Todo esse período estamos falando, todos nossos temas, se vas a ver os vídeos passados, estão falando de adoração. As pedras, como ordenar para adorar em casa. Quais são as pedras principais? Que Deus quer ser adorado. Deus busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Pero o homem quer adorar o que vê. O homem tem a tendência de la idolatria. Então, este é um pecado mortal. E o povo estava agora dançando, bailando por um becerro de ouro. A visão de la plata. Estão preocupados como ganhar dinheiro. Eu sei que muitos no mundo, não somente você que está vendo, estão preocupados: o que vou fazer, como vou ganhar plata, e agora meu trabalho, o que vou pagar, como lo vou fazer. Claro, também estamos preocupados. A igreja também tem seus compromissos. A igreja também tem seus pagos. Nós, como pastores, missioneiros, também necessitamos de comer. E outros e tantas outras coisas que se necessita fazer. Mas temos que colocar primeiro nossa mirada em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão añadidas. Deus proverá o alimento. Deus proverá para as contas. Amém? Um momentito, quero orar uma vez mais por você que aí está. Cubra tua cabeça. Padre eterno, quero orar por tus servos que estão consagrando esse tempo. E aqueles que neste momento tomam a decisão de consagrar esse tempo, nesta quarentena, neste período de oração e buscar a Ti. Que Tu les provea todo o que necessitam. Que sua preocupação primeira seja de adorar, de oferecer a Ti um sacrifício agradável.
consagrar com sua família, em um mesmo tempo, em um mesmo momento, com a igreja, em unidade, em um mesmo sentir. Que tu lhe abra a porta e milagros aconteçam sobre estes servos. Amém? Jeová proverá. Receba esta palavra de fé. Deus proverá. Não te preocupes. Canta, adora, alaba a Deus. Deus é dono do ouro e da plata. Deus é o dono da saúde. Salmo 103. Ele que te rescata do ódio. Ele que te lembra de favores e misericórdia. Que llena tu boca de bienes. Que te llena de alegria. Ele é aquele que te sana. Ele é aquele que te livra da peste. Ele é que te livra de todos os males. Se Jeová não guardar, é impossível. Deus te guardará. Então, Moisés, quando viu o bezerro, já se enojou. Imagínate que o pastor se dedica para entregar um mensagem para a igreja. O pastor se dedica para buscar a presença de Deus e lhe envia mensagem. E a gente se cansa por el mensagem. Se o pastor não lhe dá mensagem, não lhe envia mensagem, te corre. E está o pastor, não manda nenhum mensagem. Se te manda um mensagem, não lê nenhum ok, por favor, deixa tu like, me gusta, deixe seu comentário. É muito importante, necessitamos saber o que você está fazendo. Porque de acá para allá estamos enviando a mensagem. Pero, que resposta tem de la gente? Há muitos que não dão nenhum ok, nem amém, não responde nada. Temos tempo para todo, não temos tempo para Deus. Creio que o pastor e a igreja deve ser uma mensagem muito importante. Porque muitos se quedarão deixados para trás, porque não escutam a palavra. Pero tu, meu irmão e irmã, que está escutando, serás bem-aventurado. Moisés, depois de estar na presença de Deus, lleno de la graça de Deus, quando mirou o bezerro de ouro e a gente farreando, dançando, Moisés tirou as tablas e las quebrou. Se enojou profundamente. Llama a los que estaban responsables, a Aarón y Ur, y dice: ¿qué hiciste? El pueblo quería un Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién le está adorando? ¿Cuál es tu preocupación? ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿Qué estás ocupando? Aleluya. Dios me ha incomodado 3 noches. 3 noches sin dormir. Y el Señor me decía: mi pueblo está desapercibidos. É necessário traê-los para que entrem na oração, para que entrem em minha presença, para que eu les bendiga, para que abra a porta, para que repreenda o inimigo, para que haga milagre em meio de eles. E muitos estão buscando milagre de outro lado. Dedica-te ao Senhor. Estou centrado nisto porque foi o que Deus me dijo. E de aí vem o plano de la iglesia, la iglesia em casa. Haga, obedeça. A bendição de Abel em oferecer um sacrifício a Deus foi porque ele hizo conforme foi ordenado. O primeiro cordeiro que se imolou, ele imitou o que Deus havia ordenado a Adão e ofereceu um cordeiro. Ele ofereceu de las primícias. Lamentavelmente, muita gente oferece as ultimícias, o último, o que sobra. Deus quer um sacrifício perfeito, um sacrifício que adora, é aquele que você faz com esforço, é para Deus. Se vas a trazer algo para a igreja, para o pastor, não lo traiga, mas se tu lo haces para Deus, hágalo com dedicação. Então, Noé, verdade? Aqui aprendemos isso, toda a dedicação do arca foi para Deus. Com sua família, entrou no arca, consagrando. Abel, o primeiro sacrifício, ele isso com uma oveja, com sentimento, com lágrimas. A Deus se lhe dá as primícias. O primeiro é para Deus. E as demais coisas, Jeová proverá. Então, que passou? Deus quer verdadeiros adoradores. E Moisés quebrou o arca. A única tribo que se conservou foi a tribo de Leví, como você vê no texto. Então, a bendição vino para os levitas. Há uma bendição para você, levita. Para aquele que canta, que toca, que dedica em los instrumentos. Cante para Deus. Não somente na casa. Dança para Deus. Você que predica para Deus. Predica nas redes sociais. Predica, habla a palavra. Haga o que você sabe fazer.
mi deseo es de servir en la iglesia. Hable con nosotros. Quero hacer algo, venga servir, venga limpiar, venga hacer algo. Pastor, eu não sei servir, eu não sei fazer isso, pero eu quero pagar um dia de um trabalhador, eu quero ofrendar, eu quero diezmar, eu quero fazer isso. Vamos fazer algo. Eu não sei, eu não tenho plata, eu não tenho isto, pero eu quero dedicar em predicar. Predica a palavra, anuncia, teatro, haga um teatro, haga uma filmação, haga algo, muévete para Deus e Deus se moverá para ti, aleluia. Mas 3.000 pessoas foram mortas aquele dia. 3.000 pessoas. Em la primeira promulgação da lei, 3.000 pessoas se morreram. Porque não se dedicaram ao Senhor. 40 dias lhe deu. E eles foram por outro caminho. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de ti, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia, inste, habla em todo o tempo. Estamos nos últimos tempos. Esta é uma chamada de Deus no mundo. Nunca o mundo parou como agora. Não te das conta que Deus está chamando a uma parada? Tu socorro vem de arriba, não é do governo, não é a empresa, não é a plata, não são os negócios. Esse é o tempo de Deus com sua igreja. Esse é o tempo de Deus comigo. Esse é o tempo de Deus contigo. É momento de consagrar, de buscar, porque Jeová proverá. Jesucristo vem pronto. A esperança da igreja é a venida do Senhor. A venida do Senhor é iminente. Lamentavelmente, muitos estarão desapercebidos aún depois da quarentena. E é possível que de repente venga Jesus e muitos aún se quedarão. A lo mejor se vão convertir em la gran tribulação, en el reino del anticristo. Todo já está preparado, a plataforma, el chip, la moneda digital. Mi hermano, que espera mais? É tempo de consagrar e de buscar a Deus. Então os israelitas perecieron. Mas a família, a tribo de Levi, aproveitaram com Josué e com outros para adorar a Deus, para reservar o tempo para Deus. Padre eterno, toma-nos em tus manos, que podamos reservar este tempo para ti. Tu eres digno de toda honra, de toda glória. Que desde a casa, eu e minha casa, podamos servir ao Senhor, como disse Josué. Que podamos adorar e ter o tempo todos juntos para adorar, porque tu eres digno. Aleluia. Glória a Deus, me encanta meditar em la palavra de Deus. Eu estou aproveitando para subir al monte de Dios, el monte de la oración, el monte de la meditación, el monte de la palabra, el momento para estar con Dios. La visión que Dios me ha dado es para decir a usted: quédate en tu casa, não apenas quédate en tu casa, como dicen muchos, mas quédate a meditar en tu casa, quédate sea en tu trabajo, en donde estés. La visión de la iglesia, de la iglesia en casa, la iglesia en la familia, adorar juntos. Dios quiere ser adorado. Él dice: mi pueblo pecó, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y el conocimiento viene por los profetas, por los pastores, por los siervos que le instruye, que le insta, que le exhorta a hacer lo que Dios manda. Aleluya. Y lo que Dios me habló en estos días subiendo al monte, motiva al pueblo a adorar, concentrarse, atención, reflexión, meditación. Entienda lo que Dios quiere decir. Somos último tiempo, la hora es llegada. Cristo viene pronto. Dedique como Moisés, subir al monte, meditar, que reciba la presencia, la nube, la gloria del Señor, que pueda reflejar en tu vida. Aleluya. Que sienta la presencia de Dios ahí donde tú estás. Que glorifica al Señor. Que sienta haciendo la aplicación personal a mi vida, a tu vida. Y Moisés, cuando vino y que trajo las tablas gravadas por las manos de Dios, obra de Dios, fue quebrado.
A causa del pecado, el pueblo cambió a Dios por un becerro de oro. No lo cambies por nada. Dios te está llamando a una intimidad. Dios te está llamando a un acercamiento. ¿Y sabe qué? Moisés rompió las tablas de la ley. Muchos murieron y muchos van a morir. Porque en vez de acercarse, se alejan. Tu protección es del Señor. Pero tú y tu casa, la protección de Dios vendrá sobre ti. Ningún mal vendrá sobre tu vida. Praga alguna llegará a tu morada, créalo, porque el Señor Jehová dará orden a sus ángeles para que te guarde de todo mal. Nada te sucederá. La presencia de Dios estará contigo. La gloria del Señor estará contigo. La nube de Dios te cubrirá. Aleluya. Moisés, en la segunda cuarentena, él volvió ya enseguida. Y después dice que volvió como antes a clamar misericordia otra vez a Dios. Esta quarentena que ha passado, se por aí você ha descuidado, se você ha olvidado, se não ha posto a atenção, se não ha posto tu casa em ordem, se não ha colocado as pedras de adoração em tu lugar, eu te invito a volver a subir o monte outra vez. Moisés subiu ao monte para orar ao Senhor e buscar sua presença. Agora a segunda quarentena de Moisés neste monte foi distinto. La gente começou a buscar a Deus, la gente começou a orar, la gente começou a consagrarte, conságrate. Eu não sei você, mas eu estou subindo ao monte de Deus. Eu estou aproveitando para buscar a presença, para meditar em sua palavra, para buscar seus decretos, para saber qual é sua vontade. E em la vontade de Deus há abundância de paz, de alegria, de gozo. Não tenha temor, tenha alegria. Eu estou subindo ao monte de Deus. Sube, igreja, ao monte de Deus. Jovem, sube ao monte de Deus. Senhoras, senhores, suba ao monte de Deus. É glorioso, é uma alegria tremenda. Sienta a unção de Deus desde sua casa, com sua família. Ore juntos, busque a Deus, concéntrate. Reciba a presença de Deus aí onde tu estás. Padre eterno, que esta graça venga sobre este pueblo. Este que está mirando agora por meio da internet, que tu unção, que tu espírito, que esta nuvem lhe cubra, que sienta a unção, a presença de Deus. E em tu nome repreendemos todo o mal, todo espírito de morte, toda enfermidade, toda miséria, toda pobreza, todo espírito de miséria, de hambre, lo repreendemos en el nombre y la autoridad del Señor Jesús y decretamos al pueblo de Dios alegría, gozo y paz para transmitir alegría al pueblo subiendo al monte de Dios. Aleluya. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro protector, nuestro ayudador y la gracia del Espíritu Santo, el que está consolando, sea sobre tu vida, sobre tu casa, em nome de Jesus. Em Guarani, Tupanha de Jara, Tapende no Basá, che hermanos, fuera. Bendiciones.